Enquanto o povo de Wano solta os balões para o céu, o golpe final de Luffy desce dos céus e surge entre as nuvens, tão grande que se compara a toda Onigashima, raios sendo expelidos pelos seus punhos. É agora ou nunca. Kaido será derrotado no próximo capítulo. Galera, vamos lá para análise completaça do capítulo 1047 de One Piece. Primeiro, sobre essa capa colorida. Não tivemos a continuação da história de capa pra gente ter a certeza ou não, né, se era realmente o bando do Barba Negra que tinha ido até Holy Cake Island. As minhas expectativas continuam as mesmas, senão vai ser infelizmente o Pedro e o Pecamos vivos. Já tem até fanart, né, e a gente sabe que se tem fanart tem validade. Mas essa capa colorida, infelizmente, para adiar as nossas expectativas, por outro lado, foi muito bonita, né? Principalmente o trabalho de sombra ali em cima das personagens femininas da Robin, que tá em mais evidência nessa capa, e também na Nami ali, as duas na sombra, esse efeito das folhas fazendo sombras ali no tom de pele delas ficou bem legal, e principalmente o Jinbaço ali, baleia encalhada na areia da praia, lindaço ali, ocupando um espaço de tela enorme ali, tirando seu ronco pós-almoço. Mas começando o capítulo mesmo, a gente vê o Momonosuke mais uma vez, e dessa vez pela última vez, precisando criar as suas nuvens flamejantes, e nisso iniciando aquele flashback quase que motivacional ali, né, da separação do Momonosuke e os samurais que foram enviados 20 anos pro futuro. E galera, no começo eu fiquei na dúvida se isso ia conversar com o resto do capítulo, porque pelos spoilers a gente não viu o Momonosuke ele realmente conseguindo executar essas nuvens flamejantes, ele conseguindo parar Onigashima. Então fiquei, tá, por que colocar o flashback dele agora? Dar essa atenção pro Momonosuke agora no começo do capítulo, se isso só provavelmente vai acontecer no capítulo seguinte. Mas não, ainda assim, esse flashback, esse momento inicial do capítulo consegue conversar com a fala do Luffy no finalzinho do capítulo, que direciona essa responsabilidade pro Momonosuke. Então é mais uma vez ali, ó, o começo do capítulo retornando e conversando com o final dele também. Mas enfim, voltando, a gente vê esse flashbackzinho ali, né, do momento da separação dos bainhas em relação à mãe do Momonosuke ali, né, o momento da separação, e principalmente relacionado ao Momonosuke ali saindo do berço da mãe, né, ele realmente tendo que assumir a responsabilidade de um homem crescido mesmo, ele continuando a ser uma criança durante aquele flashback. É quando ele precisa assumir as responsabilidades que ele nunca pensou que teria no momento como aquele. E agora a gente vê essas responsabilidades se refletindo no momento atual, onde a gente vê a catarse, como meu brother Tassiano adora falar, né, a catarse do Momonosuke sendo esse grande momento de responsabilidade dele tendo que salvar Onigashima e salvar também a capital das flores. Mais adiante no capítulo, a luta entre o Luffy contra o Kaido continua, com o Luffy ali, né, capítulo passado tendo conseguido segurar o raio e agora tendo lançado no Kaido, mas acaba errando aquele raio. E nesse momento o Kaido ele solta uma frase, galera, que foi a frase talvez mais polêmica desse capítulo, que é a seguinte: olha só que pérola, que ouro que ele entregou pra gente, que foi a seguinte: as habilidades de Akuma no Mi não são o que levam a conquistar o mundo. Assim como o Roger, que não era usuário de Akuma no Mi e foi capaz de fazer coisas grandiosas pelo mundo somente com hack. Galera, olha só, várias coisas aqui a se discutir já com essa frase. Primeiro, a confirmação de que o Roger não era um usuário de Akuma no Mi, mesmo que a gente não veja o personagem lutando, bom, pelo menos a longo prazo, né, pelo menos uma luta extensa. A gente viu ele trocando golpe, ele com Barba Branca e tal, até com o próprio Oden, mas a gente nunca viu ele realmente lutando com tudo e, quem sabe, tendo que usar os poderes da sua teórica fruta. Não, ele nunca foi usuário de Akuma no Mi, principalmente ele nunca foi usuário da Gomu no Mi. Isso era algo que, galera, poderia ser descartado desde sempre, desde que o Luffy interagiu com o Bug na primeira vez lá no East Blue, porque se o Bug ele visse o Luffy usando os poderes do seu capitão, ele teria vazado alguma coisa, ele teria falado, porque ele não consegue ficar quieto. Então isso já poderia ser descartado, mas toda a ideia do Roger ter ou não uma Akuma no Mi já era uma discussão bastante antiga, e que se a gente considerasse primeiro que o Roger teria uma Akuma no Mi apelona, o que seria até, caraca, o Roger realmente, né, tinha uma Akuma no Mi apelona, poderia talvez tirar um pouco do mérito e um pouco daquela credibilidade que os fãs colocavam no Roger, né, um pouco do mérito dele. Ah, tá bom, né, conseguiu aí virar rei dos piratas porque tem essa Akuma no Mi apelona aí que faz ele
sei lá, fazer, tipo, controlar a realidade ou algo do tipo assim. Dar uma Akuma no Mi apelona pro Roger talvez não fosse a melhor opção. Então, a segunda opção seria ele ter uma Akuma no Mi que fosse uma Akuma no Mi casual, que ele conseguiu trabalhar de uma forma muito criativa, assim como o Luffy tá conseguindo fazer com a sua fruta, né? Pelo menos antes de ter a modificação ali no conceito dela, mas também seria uma opção um pouco mais viável. E a terceira, ele não ter Akuma no Mi nenhuma e ter conquistado o mundo sem precisar da habilidade de uma fruta. Galera, primeiro a gente tem a confirmação agora sobre o Roger, mas isso se estende a outros personagens e se estende também a toda a ideia, né? A todo o conceito, a toda a discussão do que tem mais validade, do que tem mais importância. Se o conceito do hack ele se sobrepõe à ideia das Akuma no Mi, ao poder das Akuma no Mi. E essa é uma discussão que vai longe, mas eu queria aproveitar aqui para discutir um pouco sobre isso, porque primeiro a gente precisa colocar na perspectiva dos personagens. O Kaido, ele é um personagem akumado, além de ter todos os hacks da vida ali, ele também é um personagem akumado e não conseguiu a mesma coisa que o Roger conseguiu. Mas eu acho que até voltando à frase que ele diz aqui, né, as habilidades de Akuma no Mi não são o que levam a conquistar o mundo, e considerando o exemplo do Roger que conquistou esse mundo sem precisar da habilidade de uma fruta, remete a quando você para pra pensar que nunca existiu na história de One Piece, pelo menos até onde a gente saiba, alguém que tenha conquistado o mundo somente com habilidades de Akuma no Mi. Ou seja, sem explorar das suas habilidades de hack do armamento, hack da observação e hack do rei também. Mas por outro lado, a gente tem o exemplo contrário. Alguém que conseguiu conquistar esse mundo sem nenhuma habilidade de Akuma no Mi, somente com as habilidades de hack. Então faz sentido que ele dê mais valor a isso, a existência, ao conceito, às habilidades dos hacks, dos 3 tipos de hack, ao invés de colocar essa importância nas habilidades das Akuma no Mi. Então a gente tem esse testemunho do Rei dos Piratas que dá uma validade maior, parece dar uma importância maior à existência do hack ao invés das Akuma no Mi. Só que quando você para pra pensar de forma geral no mundo de One Piece, em todos os personagens que estão no topo da força em One Piece, reparem uma coisa, a maioria deles possui Akuma no Mi. Eles possuem também os seus hacks, eles trabalham também os seus hacks, mas a maioria deles, sejam os imperadores, Kaido, Big Mom, Barba Branca, Barba Negra, os almirantes também, vários deles possuem Akuma no Mi. A maioria, na verdade, a grande maioria deles possui Akuma no Mi. Então é muito mais fácil você ser um usuário de Akuma no Mi e também usar os poderes de hack e conseguir assim alcançar o topo da força do que você conseguir fazer isso somente com as habilidades de hack. E isso não pode ser ignorado. Existe uma vantagem natural de quem consegue não só usar as habilidades de hack, mas também consegue desenvolver as suas habilidades de Akuma no Mi. Se torna um caminho mais fácil, naturalmente. Óbvio que isso não é garantia, a pessoa precisa treinar ambas as habilidades, é um trabalho maior até, né, se considerar, mas é naturalmente mais fácil e essa é a realidade. Os personagens que estão no topo normalmente também são usuários de Akuma no Mi, o que, óbvio, dá um mérito e dá um hype maior para aqueles que conseguiram chegar no topo e não possuem uma habilidade de Akuma no Mi, seja o Garp, seja o Roger, como foi comprovado aqui nesse capítulo, ou seja até o próprio Mihawk, também o Rayleigh, quando estava no auge, enfim, personagens nesse cacife. Mas qualquer coisa a gente pode voltar nessa discussão de novo e aprofundar um pouco mais ela. Voltando à luta, a gente vê o Kaido atacando o Luffy com seu novo ataque, né? O Dai Itoku Raimei Hack. O Luffy toma esse golpe, mas agarra o Kaido. E nesse momento, a partir desse momento em que o Luffy agarra o Kaido, até o final do capítulo, ele não solta mais. Mesmo que o Kaido ele use o ataque do Tatsumaki Kaifu para conseguir cortar o corpo do Luffy, mesmo que ele use o Bottle Breath mais adiante no capítulo para conseguir queimar o Luffy, mesmo ele recebendo todos esses golpes, ele não vai soltar o Kaido por nada. O Kaido é o alvo do Luffy agora e nada vai impedir que ele acerte esse soco. Vemos finalmente a população de Wano soltando os barcos do céu que vão iluminar a queda do Kaido. Vai ser uma cena linda no anime, o Kaido sendo derrotado e passando através desses barcos do céu, iluminando aquele céu e fazendo uma cena lindíssima ali do Kaido
passando entre esses balões do céu. E os sorrisos que a gente vê nesse capítulo, que são uma fuga da realidade, vão finalmente se tornar de fato uma realidade. E se a minha teoria estiver certa, o efeito colateral das Smiles, que faz com que as pessoas riam, só tenham uma única sensação, uma única emoção que seja de falso riso, vai ser quebrado no momento em que eles tiverem um momento real para sorrir, que vai ser a derrota do próprio Kaido. Eu tô muito crente que isso vai acontecer e isso é algo que precisa ser resolvido. Porque por mais que o Kaido ele seja derrotado, eles ainda viveriam numa espécie de prisão, sendo aprisionados a uma única emoção que seria essa falsa felicidade, e isso também precisa ser resolvido, isso também precisa ser solucionado, e é dessa forma que eu acredito que vai ser solucionado, através de um motivo real, assim como eu falei capítulos atrás, para que essas pessoas possam sorrir. Não só na capital das flores, mas até dentro do domo de Onigashima, a gente vê também os soldados preferindo ficar e morrer esmagados pelo golpe do Luffy, mas mesmo assim torcer por ele, já que pelo menos assim as suas famílias de outros distritos do país de Wano serão salvas e poderão viver livres da tirania dele. Então a gente vê todo o cenário ali de toda a população, de todo mundo, todas as expectativas ao redor da derrota do Kaido sendo posicionadas ali pra gente ter finalmente esse grande momento acontecendo. E não só isso, mas também o próprio Orochi aparecendo ali nos 45 do segundo tempo, se soltando do prego de Kairoseki e indo até a Hiyori. Mas galera, um personagem que não vai deixar isso acontecer é o Denjiro, ele que tá... Galera, eu vou dar aqui até um desafio pra vocês. Me digam qual foi o último capítulo que o Denjiro apareceu, porque faz muito tempo que ele não aparece, e esse provavelmente é o motivo pra isso. Pra que ele apareça agora, aos 45 do segundo tempo, e finalmente execute a sua vingança em cima do Kaido e consiga derrotar ele de uma vez por todas. E no finalzinho do capítulo, o Luffy chamando o Momonosuke dizendo que vai acabar com tudo e que Onigashima está atrapalhando. Abre aspas. Momo, agora é contigo. Confio em você. E surge então aquela mão gigantesca entre as nuvens, que inclusive relembra a primeira aparição do Kaido na sua forma de dragão, quando a gente vê a introdução do personagem de fato para os principais personagens aqui de Onigashima, o bando do Chapéu de Palha e os seus aliados. Aquela aparição do dragão de Onigashima entre as nuvens agora é refletida nessa mão gigantesca que foi preparada e também surge entre as nuvens no céu, com raios também ali sendo dissipados através do poder dessa mão do Haki do Armamento, saindo e vazando dessa mão gigantesca entre as nuvens e prestes a esporretar o Kaido pro golpe final. Muito legal a confiança que o Luffy depositou no Momo nesse momento, falando que não vai parar, meu amigo, que agora eu confio em você e o soco vai descer independente, porque eu sei que você vai conseguir parar Onigashima, eu sei que você vai conseguir tirar Onigashima da frente desse golpe, porque se você não tirar, meu amigo, eu vou esporretar Onigashima inteiro e vai todo mundo morrer, então ainda mais pressão pro personagem, mas ao mesmo tempo uma forma de transparecer essa confiança, passar essa confiança legítima que o Luffy ele tem no Momo para que ele consiga parar Onigashima. E galera, com esse golpe final, que parece estar sendo ali preparado para o próximo capítulo, foi relembrada uma fala do Oda em 2016, dele dizendo: os fãs não vão ficar satisfeitos se o Luffy derrotar o Kaido só porque o soco dele foi mais forte. Ele fala mais coisa, mas essa frase foi a que se destaca e que parece conflitar com o que a gente vê agora no final desse capítulo, né? Porque essa fala, ela parecia muito que talvez o Luffy viesse com uma grande estratégia e a derrota dele não fosse simplesmente com um socão em cima do Kaido, que o soco dele fosse simplesmente mais forte que o do Kaido, e é isso que parece estar acontecendo agora. Só que ao mesmo tempo a gente não pode ignorar toda a construção que foi feita para que esse momento viesse a acontecer. Tudo que o Luffy ele precisou passar, sejam nas derrotas, seja na evolução e no treinamento que ele precisou fazer durante todos esses mais de 100 capítulos. A evolução do Haki do Armamento dele, a evolução do Haki do Rei dele, o despertar da sua fruta, a sua morte, para que ele pudesse despertar a sua fruta até que viesse a esse momento, e além disso toda a ajuda que
ele recebeu. Seja dos bainhas lutando contra o Kaido, sejam os supernovas lutando contra o Kaido, seja o Zoro lutando contra o Kaido e até mesmo a Yamato e o Momonosuke lutando contra o Kaido também, para que o Luffy pudesse ter toda a ajuda para que ele, no final, pudesse executar o golpe mais forte. Então existiu toda uma preparação, existiu todo um contexto, uma evolução do Luffy e toda uma ajuda que foi construída e que foi contribuída para essa fatídica derrota do Kaido. Galera, mais um capítulo, mais uma análise aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem não tem capítulo mais, não quer dizer que não vai ter vídeo de One Piece aqui no canal, porque toda semana tem vídeo comentando não só o mangá, mas o universo de One Piece. Então se você ficou até o final, gostou do vídeo, não for inscrito, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Daqui a pouco a gente vai bater a meta de 600 mil inscritos, então eu conto com a sua inscrição, beleza? Até a próxima, tchau!